gente espera que consiga permanecer nessa mesma vibração, a mesma vibração que a gente tinha lá fisicamente. A gente hoje percebe que não precisa muito, né, de estar tão presente assim, mas se as mentes e os corações estiverem alinhados, a gente promove essa mesma sensação, essa mesma vibração. Vamos fazer uma prece, então? Vamos elevar o nosso pensamento em prece? Agradecer ao Mestre Jesus por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nossas vidas, pelas oportunidades que estamos passando, não só cada um de nós, mas coletivamente, toda essa humanidade chamada Terra, esses momentos pelos quais estamos passando, de transição, que possamos ter sabedoria suficiente, paciência, resiliência para seguirmos adiante com os nossos trabalhos íntimos, principalmente essa reforma íntima que a gente tanto precisa para transmutarmos deste momento para um momento muito mais glorioso num porvir que se aproxima. Muita paz para todos. Bom, para quem está aqui a primeira vez, assim, não sei se tem alguém aqui, eu não estou vendo todo mundo. Acho que não. Né? Não tem ninguém novo, né? Então, a ideia é a gente prosseguir na mesma linha que a gente estava trabalhando. No viés do autoconhecimento, lógico, baseado naquilo que nós já estudamos, que se a gente não se conhecer, não há como a gente fazer a nossa transmutação, a nossa chamada reforma íntima ou transformação íntima, né? E eu me lembro direitinho que na última reunião que eu fiz, eu estava trabalhando o Pai Nosso, que é chamada oração dominical. Tá certo? Deixa eu abrir o meu, para todo mundo acompanhar. Dentro do viés do conhecimento. É interessante notar que pouca gente... Eu raramente vi em casas espíritas alguém trabalhando esse tema. E é interessante que é um tema que eu vou mostrar aqui direitinho, que o movimento espírita, de alguma forma, não tem trabalhado, mas que é exatamente o Pai Nosso, essa oração que está na introdução das preces espíritas. Aí, ó, Evangelho, está todo mundo vendo na tela também? Beleza? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? No Evangelho, esse é um erro de implantação do sistema. Evangelho segundo o Espiritismo, oração dominical, coletânea de preces espíritas. Dominical, deixa eu esclarecer um pouquinho. As perguntas, caso tenham, a gente combinou o seguinte. A Raquel, que está aí com o papel de dominar os microfones, etc. e tal, se tiver alguma pergunta para fazer, a gente deixa para o final, só para a gente adiantar um pouco o tema. A gente está marcado 1 hora no horário da nossa reunião, mas se a gente acabar antes, aí faz as perguntas, e mesmo que demore 1 hora, por exemplo, nesse primeiro teste que nós estamos fazendo, as pessoas fazem as perguntas e a gente vai responder dentro das nossas possibilidades. Dominical é uma expressão que vem de Dominus, que quer dizer Senhor. Não é do domingo, não. Eu achava que essa reunião dominical era só para fazer no domingo, mas não é, né? É uma expressão que vem lá do latim ainda, que significa Senhor, dia do Senhor. Por isso que ela chama oração dominical,
porque foi a oração que o próprio Jesus nos ensinou. E ela é tão importante que as casas espíritas fazem pouquinho essa oração, ou quase nem fazem. No entanto, estou dizendo o movimento espírita, no entanto, na codificação, ela é uma coisa extremamente recomendável. E é nisso que eu vou focar, porque a oração do Pai Nosso é um encontro da nossa personalidade, isto é, alma encarnada, espírito encarnado, como diz a doutrina, com a nossa essência. É um encontro perfeito, é a busca pela nossa essência, que é o Pai. Por isso que ela é tão importante. Esse estudo nosso, então, ele está baseado no... Deixa eu aumentar aqui. Esse estudo nosso, então, nas considerações iniciais. Estudo baseado no Evangelho do Espiritismo, na obra Sabedoria do Evangelho e várias outras... Como é que eu vou fazer? Isso. E várias outras pesquisas que nós já trouxemos e já apresentamos diversas vezes, todas tratando sobre o ponto de vista do autoconhecimento. Então, o Pai Nosso é o nosso grande conhecimento, é a nossa grande conexão com a nossa essência divina, com o Pai que habita em cada um de nós. E olha que interessante. Agora, estudando isso, a gente percebe um pouco melhor o quão na frente estava Jesus Cristo, quando ele propôs essa oração. O prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo está escrito: os Espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo de todas as preces. É a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus Cristo, Mateus, né, que nós já citamos lá, seja porque pode suprir as outras, todas as outras, conforme os pensamentos que se lhes conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Olha que interessante. É claro, as preces que a gente faz são muito boas, né? Porque a gente traz no nosso âmago, mas o verdadeiro encontro nosso precisa ser com o nosso Pai, a nossa essência, o nosso eu profundo ou o nosso eu superior, conforme as pessoas, várias correntes, né, tratam de alguma forma. Então, do Deus personificado no Pai, que está dentro de cada um de nós. É um estudo bastante profundo. Hoje, claro, como é uma experiência ainda, a gente não vai aprofundar muito, não. Eu vou trazer de maneira mais... Eu comecei a falar esse tema lá ainda presencialmente, mas nós vamos prosseguir no nosso estudo. Eu vou trazer aqui algumas questões para a gente ir desenvolvendo depois. Beleza? Com efeito, continua a introdução do Evangelho no Espiritismo. Sob a singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão. O pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem diga com a intenção de alguém, quem a diga faz a prece do Pai Nosso, com a intenção de alguém, pede para ele aquela mesma coisa que ele pediria para ele mesmo. Evangelho segundo o Espiritismo. Quando, então, eu vou fazer um Pai Nosso sentido, entendendo as profundidades daquelas palavras, e eu dirijo esta oração aos outros, eu quero exatamente que o outro receba o mesmo quinhão do qual eu tenho participado.
a mesma partilha, a mesma bênção. Então, é assim. Mateus 6, 5 a 15. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra em teu quarto e, fechada a porta, ora teu pai que está no segredo. E teu pai que vê no secreto, retribuirá na luz plena. Quando orais, não useis de vãs de repetições inúteis, porque tem outra versão que é vãs repetições, como os gentios. Pensam que por muitas palavras serão ouvidos. Não sejais como eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que lhe peçais. Bacana, né? Portanto, orai vós deste modo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Assim seja. Porque, continua Jesus, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial perdoará vossas ofensas. É interessante, né, comentando aqui, durante muito tempo a gente entendeu que precisava, que toda a nossa vida tinha que ser direcionada única e exclusivamente com as coisas externas, com o outro externo. Só depois que a gente começa a compreender a beleza do Evangelho, quando a gente entende mesmo o sentido profundo de que o Evangelho é feito para o espírito singular, o espírito do homem. Não é para o homem encarnado, mas para o espírito que o anima. Portanto, cada um de nós, eu que eu digo agora também no singular, cada um de nós precisa fazer essa viagem íntima, conhecendo todas as suas possibilidades e as suas fraquezas no processo de completude. Nós, então, precisamos conhecer todas as nossas personalidades, das quais nós falamos já há muito tempo, para fazer as pazes com ela, para perdoar todas elas, para a nossa continuidade no processo evolutivo. Resultado: o outro, o próximo, o semelhante, o externo, ele existe, na verdade, para fazer a reforma dele, mas, ao mesmo tempo, mostrar para a gente aquilo que a gente não vê. Todas as vezes, sem dúvida, que eu faço qualquer coisa para uma pessoa, eu estou fazendo para mim. Seja uma coisa boa, seja uma coisa não tão boa. Isso é legal da gente compreender. Então, o Pai Nosso, então, quando eu preciso fazer a minha ascensão, a minha essência, o outro que está lá fora me ajuda. Qualquer coisa, como diz o próprio Jesus, qualquer coisa que você fizer ao menor dos pequeninos, está fazendo exatamente para o Cristo, ou seja, para o Cristo íntimo. Compreendendo isso, então, a gente vai entender bastante a promessa do Cristo de nós nos recolhermos no nosso quarto, fazer a nossa limpeza, visando fazer a limpeza mesmo do quartinho, fazer essa limpeza que está lá,
para a gente avançar rumo ao Pai maior. Vamos lá? Do ponto de vista histórico, isso também quase não é falado. O Pai Nosso é uma prece totalmente israelita. Repete fielmente toda a cultura judaica. Jesus mesmo disse: não vim destruir a lei e os profetas, mas dar-lhe cumprimento. Portanto, Jesus nasceu e viveu em uma família ligada à tradição religiosa mosaica, baseado no que o Moisés escreveu no Velho Testamento. E nela, nessa tradição, ele viveu e morreu, sem jamais ter tido a menor pretensão de fundar uma nova religião. Jesus não fundou o cristianismo. Jesus não fundou religião nenhuma. Ele, na verdade, veio para mostrar o reino dos céus que deve ser visto, entendido e vivenciado dentro de cada um. É tanto que ele mesmo disse, né, numa crítica aos fariseus e às outras pessoas da época, ele disse: hoje vocês, é legal isso aqui na nossa reflexão, hoje vocês oram em templo, vocês adoram em templo, Jesus falou isso, hoje vocês adoram em templo, amanhã vocês adorarão em espírito e verdade. Gente, olha que legal que está acontecendo. Vamos imaginar esses templos todos faraônicos que têm acontecido aí. Hoje nós estamos aqui fazendo essa reunião virtual. Não há tanta necessidade mais de termos templos faraônicos para irmos lá e adorar, porque o verdadeiro templo, como diz Paulo de Tarso, é cada um de nós, é a intimidade de cada um de nós. Vós sois o templo onde habita Deus. Nas cartas de Paulo. E esse negócio de reunião online é tão legal, porque eu até falei assim, gente, já pensou se Paulo de Tarso tivesse esses recursos todos? Paulo de Tarso nunca se prendeu a uma igreja material que ele tivesse fundado. Ele ia para Éfeso, passeava a pé, né? Paulo passeava a pé, né? Mas ele acabava não se prendia. Ele ia para Éfeso, fazia uma reunião, criava uma igreja e ia para frente. Ia para Esmirna, fazia outra igreja, para todas as outras igrejas, para Gálatas, para Corintos. E ele não se prendia. É legal isso. Então, nós estamos vivendo agora um novo tempo. Jesus nunca falou, gente, eu vou fazer uma religião para vocês que vai chamar cristianismo. Tanto que quem deu o nome cristão para o cristianismo foi Lucas, que curiosamente não conheceu Jesus Cristo. Ele viveu lá na Grécia, quando ele chegou, Jesus já tinha desencarnado, e os apóstolos é que catequizaram ou evangelizaram Lucas, e tornou-se esse fantástico evangelista, esse médico de almas e de homens. Né? O Pai Nosso, então, ele é dividido em uma invocação, seguida de 3 pedidos espirituais e de 4 solicitações a respeito das necessidades do homem. Vamos vê-las? O primeiro ponto importantíssimo. Olha que legal que é isso aí. Jesus manda dirigir-nos a Deus como Criador. Não manda, desculpa. Jesus não manda dirigir-nos a Deus como Criador, nem como Rei. Nem como Deus, mas como Pai. Mesmo assim, Pai de todas as criaturas. É a mais carinhosa atribuição divina. Jesus chega a chamar o Pai de Abba, isto é, Paizinho. Então, Jesus ia falar, ô papai, tudo bem? Não é assim? Ao invés de falar de tanta intimidade. Ô pai, se fosse na Bahia, seria seu pai. Né? Então, de tanta intimidade que tinha. Portanto, quando uma pessoa orar sozinha, ela pode dizer, ao invés de Pai Nosso, ela pode dizer meu Pai. Ou meu Paizinho, se quiser.
essa intimidade com Jesus gerou um ciúme danado, danado nos fariseus. Porque ninguém podia ter essa intimidade. Quem teria essa intimidade com Deus? Deus do Velho Testamento é o Senhor dos Exércitos, aquele que passava a espada em quem não concordasse com ele. Aí vem Jesus e fala: papai, tudo bem, papai? É outro linguajar. É uma intimidade muito grande. Agora, o que eu quero chamar a atenção, nos nossos estudos lá, nós temos, né, aquele triângulo, né, que a gente já desenhou diversas vezes, e nesse triângulo está a Trindade, está a nossa essência. E lá nós temos, no ápice da pirâmide, o amor, isso sim, Deus é amor, segundo Jesus, registrado por João Evangelista. Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A força mais magnífica que a gente pode imaginar. Então, não tem sentido nenhum eu dirigir uma prece, um pedido a essa força que já deu tudo, absolutamente tudo. Não falta nada. E esse amor, esse Deus, manifesta-se no Pai, que é o Verbo, Criador, que, por sua vez, manifesta-se no Filho que é criado. Então, Jesus fala o seguinte: a oração tem que ser dirigida ao Pai, que é o Verbo que cria. Eu sou o amado, o Filho. A minha essência é o meu Pai. Até quando a gente começa a entender isso, quando eu oro, a personalidade encarnada, eu estou falando com a minha essência criadora, que é a manifestação de Deus em mim, do Pai que habita em mim. Tudo bem? Por isso que eu coloquei, primeiro ponto importantíssimo, é isso. A primeira petição, santificado, Pai nosso que estás nos céus, né? Santificado seja o teu nome. Significa, então, que o nome do nosso Pai seja santificado em nós. Assim como um filho diria a seu pai, que possa eu honrar o meu comportamento, o teu nome usado por mim. Com efeito, sendo nós filhos de Deus, trazemos em nós o seu nome e, santificando-nos, o santificamos. Jesus falou o seguinte: Pai, eu santifiquei a todos, agora eu vou para vós. E tudo que eu fiz foi para santificar o seu nome, Evangelho de João. Jesus, então, como a personalidade do Filho amado, é tanto que quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo, em forma de pomba, na Bíblia, diz: eis o meu filho muito amado, filho amado, a quem pus toda a minha complacência. Então, a essência de Jesus, coordenando Jesus na terra, era o Pai dele. Assim como cada um de nós encarnado, a gente faz a santificação do nome do Pai Divino que está em cada um de nós. É claro que quando a gente reza o Pai Nosso, a gente já tá tão decorado que a gente fala de qualquer forma e nem pensa. Mas é muito profundo isso, se a gente começar a entender. A segunda petição: venha o teu reino. Isso exprime o desejo ardente de que o mundo se coloque sob o reinado do Pai, isto é, do Espírito, né? Da essência, e não na matéria. Que as criaturas se submetam ao Pai, que sabe governar sua casa com justiça, misericórdia e amor. O Pai faz isso. O Pai, por isso, quando Jesus disse: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque vão ser fartos.
Primeiro, a gente trabalha no reinado da justiça, a primeira lei. Para depois, quando já ajustarmos com a lei da justiça, a gente passa a integrar ao processo da lei do amor, que é a lei trazida por Jesus. Depois do amor e com o amor, a gente aprende a lei da verdade. Justiça, amor e verdade. A terceira petição. Seja feita tua vontade na terra como nos céus, como é feito nos céus. Manifesta a aspiração firme de que saibamos conformarmos à vontade do Pai, obedecendo-lhes as ordens, isto é, as circunstâncias que surgem em nós sem nossa interferência na vida, com amor, ao invés de pretender fazer prevalecer nossa vontade pequena, caprichosa e, sobretudo, ignorante da nossa verdadeira vantagem no que nos concerne. Por que a gente fala assim? Que seja feita a tua vontade, porque a vontade do nosso eu superior, a vontade do nosso eu divino, ela é sempre a correta. Ela é sempre a expressão da centelha divina que habita em nós. Então, essa é a beleza e a força dessa oração. Quando eu me entrego à minha desculpa, é o contrário, né? Quando a personalidade se integra e se entrega à individualidade, tudo que acontece, por pior que pareça, é para o bem. De tudo. No processo evolutivo. Ainda que aquela circunstância venha doer, venha desestabilizar, desequilibrar as coisas, é para um processo que está sendo remontado. Isto é, montado de novo em outras bases. Quarta petição. O pão nosso de cada dia. Esse pão aí, segundo as fontes que nós pesquisamos, Jesus teria dito o pão sobressubstancial. E foi traduzido como pão nosso de cada dia. A palavra que foi traduzida do grego ou do hebraico na Bíblia, dependendo do original que foi pesquisado, é o pão sobressubstancial. Quando foi traduzido para o pão nosso de cada dia, ele também ficou bom, ficou muito bom. Só que não quer dizer o nosso pão material apenas, mas, sobretudo, o pão espiritual, o pão da alma e do espírito. E o pão nosso de cada dia também é muito bonito para nós hoje, porque remete-nos à ideia judaica, claro, de quando o maná caiu do céu. Eu até já falei isso. Quando Deus, todo dia de manhã cedinho, tipo 7h30 da manhã, não sei que horas dão, Deus fazia o maná cair do céu. Todo mundo tinha que levantar e comer, porque não tinha geladeira, não tinha jeito de armazenar. Isso é legal, porque se o Pai, como diz o próprio Jesus, se o Pai sustenta os pássaros do céu, eles não trabalham para isso, vamos dizer assim. Não tem carteira assinada, não tem trabalho fixo. Se Deus sustenta os pássaros do céu, Ele há de nos sustentar todos os dias, em todas as nossas situações. Por isso é o pão nosso de cada dia, e não o pão da ceia de Natal de 2020. Não é para isso. Porque cada dia a gente precisa do nosso pão sobressubstancial, aquele que está além do pão da matéria. Legal isso também. A quinta petição. Perdoa nossas dívidas, assim como já perdoamos os nossos devedores. Essa é a condição essencial, salientada expressamente por Jesus, depois de ensinar a orar. Porque se não ele falou, ele completou a oração falando, se vocês não souberem perdoar o outro, não tem como você ser perdoado. É claro, aqui que nós falamos no início, tudo que eu faço para o outro, eu estou fazendo para mim.
Se eu perdoo aquela pessoa que errou contra mim, é porque ela está me mostrando que eu preciso melhorar naquele ponto. Daí a ideia que quando eu perdoo uma pessoa, automaticamente eu estou me perdoando. Essa é a verdadeira expressão do próximo que a gente tem estudado. O próximo ou o adversário, ele nunca me fez, me faz ou me fará mal. Porque tudo que ele faz é uma projeção do que eu fiz ou faço ou farei com ele. Aquilo que eu faço. Então, tudo que a gente faz tem uma consequência. Que seja mais ou menos boa. Ok? Vamos lá. A sexta petição. Não nos deixeis cair ou não nos deixeis entregues à tentação. É um pedido de socorro que fazemos para que não sejamos colocados em situações perigosas que nos experimentem as forças. Por quê? Tememos sucumbir, já que conhecemos as nossas fraquezas. Suplicamos, então, a misericórdia do Pai, isto é, da nossa essência, que nos poupe nas experimentações que talvez nos levem à derrota. É um pedido de socorro. Naquele estudo que nós fizemos, que o barco afundou e o Pedro andou sobre as águas, quando o Pedro afundou, o que ele disse? Salva-nos, Senhor, salva-me, Senhor. Porque ele sabia que por ele mesmo ele não daria conta. Jesus fala assim, homem de pouca fé. Você não viu que eu acalmei os ventos? Não, eu estou falando aqui agora. Eu acalmei os ventos, eu acalmei a tempestade. Você poderia ter andado sobre as águas, mas você vacilou. Então é o que acontece com a gente. A gente vacila e cai. Por isso que a gente pede, não nos deixes cair em tentação. Porque no momento que a gente está ainda, é mais fácil a gente ser derrotado do que ser vitorioso. Porque a gente ainda tem a crença limitante numa série de coisas da matéria. Tentação, então, não é pecado. Mas uma prova, está escrito em Lucas 2, 22, 28. Segundo Tiago fala mais claramente, as provações são úteis à evolução. Essa opinião é de que Deus não nos leva ao mal, mas ele nos submete à prova. Desde Abraão lá, que ele provou a fé de Abraão. E ele prova a nossa fé. E outra coisa legal é que Jesus fala para a gente não cair em tentação, mas ele não pediu para que a gente não fosse tentado, não, porque nós vamos ser tentados. Que a gente tenha força para não ceder às tentações da materialidade. O mal é o sentido de estarmos na dualidade, nas dificuldades da diversidade, na dificuldade dessa dimensão que nós estamos estagiando, essa terceira dimensão. Então, a gente precisa desse suporte, a gente precisa desse socorro. Assim como a gente recorre aos médicos, a gente recorre aos especialistas que tem na Terra, do ponto de vista espiritual, a gente recorre à nossa essência divina para nos ajudar a não cairmos nas tentações das viciações. O Tiago até fala assim, Deus não tenta ninguém. A carta de Tiago, 1:2 aqui, ó. Deus não tenta ninguém, mas nós somos testados pelas nossas próprias concupiscências. Isto é, nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Né? A sétima petição. 39, tá bom. Tá. 39. A sétima petição. Mas livrai-nos do mal. No sentido de provações, que nem eu falei anteriormente. E como consequência, é a consequência do ensino, não resistais ao mal. Quando Jesus falou o seguinte, não resistais ao mal, mas se alguém te levar em juízo para lhe tirar a túnica, dele também acaba. Se alguém
te obriga a andar com ele um quarteirão, percorra com ele toda a avenida. Porque quando você oferece resistência ao mal, você está criando uma força muito grande e a colisão é muito forte. Não quer dizer, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vou trazer também, não quer dizer que a gente não vai ter o nosso direito de defesa. Vai ter sim. Se alguém lhe ferir na face direita, dele vira também a outra. Isto é, se alguém te fere na parte direita, isto é, na face direita da justiça, ofereça para ele a sua face esquerda, que é a representação do amor. Enquanto a direita é a justiça, a face esquerda simboliza o outro lado, a oposição da justiça, que é a lei do amor. Evangelho do Espiritismo. Jesus não tira da gente o direito da gente se defender, não. Mas você não vai pagar o mal com o mal, porque senão você está sendo que nem o seu agressor. Não tem vantagem nenhuma nisso. Se você é que nem seu agressor, é lei de justiça, não é de amor. E quando você age, então, contra esse mal, aspas, não resistais ao mal, você automaticamente promove uma outra lei de ação que vai ser tomada como reação pelo outro. É tanto que, na maioria das vezes, quando tem alguém muito agressivo, se você cala, silencia e conversa baixinho, há uma grande tendência da pessoa também baixar o tom. Porque aquilo que seria para ser uma reação, passou a ser uma reação, passou a ser uma nova ação, que é muito mais forte do que a do mal. Mas às vezes o outro pode ficar mais nervoso. Às vezes fica nervoso, porque a gente... Por que fica nervoso? Porque a gente silencia a boca e não a mente. Se aquela pessoa que é mansa, como diz Jesus, os mansos herdarão a terra, aquela que é mansa é aquela que já sabe de si. Nós estamos um pouquinho nós estamos caminhando para isso. Mansidão é o manso de coração é aquela pessoa que se conhece, carta aos Gálatas. Então a gente precisa caminhar para isso, tá certo? Então, Pronto. Assim. Tá. Onde é que eu estou aqui, ó? Desde que não podemos com efeito, desde que não podemos podemos nem nos defender quanto o mal que nos ataca, há algumas coisas que vão acontecer na nossa vida que não vai ter como defender. Tal como fez Jesus, Jesus não soltou uma reclamação por tudo que ele sentiu. Ele sabia da missão dele. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o Cordeiro vai sem emitir nenhum gemido. Veja bem, muitas coisas vão acontecer na nossa vida que a gente não tem igual. Quando chegar o momento de desencarnar mesmo, vai desencarnar, não adianta, você não tem o que fazer. Você vai desencarnar mesmo. Ainda que nos mate, como fez Jesus Cristo, ele não levantou um dedo em defesa própria quando foi assassinado, dando exemplo vivo do que ele mesmo ensinou. E como sabemos que não temos ainda essa capacidade de agir assim, então pedimos que nos salve, ó Pai, desses encontros com as coisas más, com os homens maus, com as situações desequilibradas, que eles nos ajudem nesse momento. Beleza? Isso é uma coisa interessante para a gente prosseguir. Pergunta aí se tá pausando demais. Ô, gente, tá pausando muito, como é que tá aí? Vê se... Porque para mim agora eu tô ouvindo direito, mas não sei eles. Bom. Teve um momento que travou. Beleza, a Adriele falou aqui. Tá bom? Agora melhorou. Então tá, só para a gente já... Beleza. Só para a gente ir para os finalmente aí. A nossa prece, então. Jesus disse assim: assim sendo,
Se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta. E primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta. Entre em acordo depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem na cadeia. O que Jesus falou para nós. Isso aqui, só isso dá um estudo inteiro, mas não é o nosso tema agora, né? O que significa o adversário, nós já falamos, o que é estar a caminho do tribunal, o que acontece com o adversário te entregar ao juiz e o juiz te entregar ao carcereiro, por aí fora. Tudo isso é uma simbologia fantástica que a gente pode estudar depois. Eu já fiz esse estudo lá no Maria Francisca, mas a gente pode retornar a ele, porque é exatamente a nossa trajetória no mundo 3D que nós vivemos, né? Na nossa vida 3D, na nossa existência. Então, o que a gente tem que fazer? Jesus recomenda uma coisa bem interessante. Entra em teu quarto e fecha a porta. Como tudo no Evangelho, igual eu falei, tudo no Pai Nosso, na verdade, que é uma oração israelita, tudo tinha um fundamento. Todas as expressões, ó, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, tudo isso está registrado ou nas orações dos rabinos, na tradição rabínica, ou no próprio registrado no próprio Velho Testamento. O que Jesus fez? Ele fez uma coletânea perfeita de todas as orações que o pessoal fazia na religião hebraica, na religião judaica, no processo mosaico. Jesus pegou todas as expressões que os rabinos falavam nas suas orações e compilou o Pai Nosso. No quarto, esse quarto também ele existia. Eu não vou saber falar essa palavra, mas vão ler igual está aí. Ó. Estotamenon significa quarto de guardados. Havia um quarto lá perto do Templo de Jerusalém que ninguém, quando a pessoa estava lá dentro, ninguém mais entrava. Não era, então, visitado por pessoas estranhas enquanto tivesse alguém lá dentro. O que nós trouxemos para o nosso estudo? Isso significa entrar na nossa... Hoje não tem o quarto mais, que nem eu falei. Não faz sentido a gente pensar entrar no quarto e fechar a porta, porque senão, eu brinquei, né? As pessoas em situação de rua não têm como fazer oração, porque não tem quarto para entrar, né? Então, não significa mais entrar nesse quarto de guardados materialmente falando, mas no quarto nossos guardados mentais, dos nossos guardados emocionais, dos nossos guardados vibracionais. O que significa? Então, para que a oração nossa seja extremamente eficaz, a gente vai entrar na nossa coluna de luz, igual nós já explicamos diversas vezes, que significa o nosso campo psíquico, é como se fosse um elevador de vidro panorâmico, translúcido, a gente entra nele e ali a gente delimita do tamanho que a gente quiser o nosso campo psíquico. Nesse campo psíquico ninguém entra. E a gente tem que ancorar essa coluna de luz no centro da Terra e no centro da nossa galáxia, pelo menos. A gente faz aquela respiração do infinito, que é a respiração profunda, para que possa alimentar todos os chakras. Não é alinhar chakras, os chakras não são alinhados de propósito, não. Cada um tem a sua localização, mas é a harmonização dos nossos chakras, do chakra básico até o nosso chakra coronário. A respiração do infinito, que é aquele número 8 que a gente desenhou, é para fazer a harmonização de todos os nossos chakras.
E a gente vai imaginar uma chuva de luz azul-dourada descendo do alto da galáxia, inundando toda a nossa coluna, preenchendo todo o nosso corpo. Todos os nossos corpos, melhor dizendo, né? E aí a gente vai se imaginar subindo até o nosso triângulo, né? A nossa trindade, a nossa unidade trina, ou triuna, que é onde está a nossa essência. Lá nós vamos encontrar com a nossa essência e todos os nossos amparadores, os nossos anjos guardiões, os nossos mentores, aqueles que nos ajudam na nossa trajetória terrena, né? E lá, então, a gente pede a presença, então, de todos esses protetores espirituais para que possam testemunhar a nossa cura íntima. Esse, então, é o verdadeiro encontro. Quando eu entro, Jesus falou, ó, quando você for orar, entra no quarto, fecha a porta e ore ao Pai que está no secreto. E o Pai que está em segredo, ele vai te recompensar com a devida luz. Quando a gente faz o Pai Nosso, então, a intenção é essa, fazer a nossa conexão da nossa personalidade com a nossa individualidade, a nossa essência divina. Aí a gente faz que nem fez Santo Agostinho. A gente vai relembrar o nosso dia a dia, tudo aquilo que a gente fez de bom, ou se não fez nada, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem, né? Mas se por um acaso a gente não fez nada, ou viu que a gente não fez tudo o que pôde ter sido feito, a gente vai trabalhar esse processo do perdão. Se eu lembrar que alguma pessoa tem alguma coisa contra mim, o Jesus é claro no Evangelho. Se eu souber que alguém tem alguma coisa contra mim, eu vou ter com ele. Lógico que muitas vezes não é possível fisicamente. Então, a gente faz isso psiquicamente. E lá, a gente faz o seguinte, eu peço perdão e perdoo a todos ou aquela pessoa individualmente. Eu peço perdão a todos ou a pessoa por tudo que necessite ser perdoado nessa vida, em vidas passadas, em vidas paralelas, vidas simultâneas, em qualquer espaço de tempo e localização. Jesus não tinha como explicar física quântica para o pessoal daquela época, porque a física quântica agora é século XX, quer dizer, que tem o final do século XIX, século XX agora. Mas Jesus já sabia disso, ó, entre no seu quarto onde tem tudo guardado, todas as nossas existências, né? E a partir dali você conversa com Deus, você se entrega à sua essência. E outra coisa importante é, eu também me perdoo por tudo o que necessite ser perdoado nessa vida, mesma coisa, nessa vida, em vidas passadas, em vidas paralelas, em vidas simultâneas, em qualquer espaço de tempo e localização. Assim seja e assim é. Beleza, gente? Agora pode fazer pergunta? Pode. Oi. Travou? Oi. Oi, gente. Agora vocês podem sair daqui. Podem falar, voltar ao que a gente era. Fazer pergunta, fazer comentários, puxar a orelha do Adelso. Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria falar algo. É o Atos daqui. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos, Tudo bom? Morrendo de saudade de vocês, viu? Pois é, que bom. Podia, mesmo voltando ao normal, né? Vocês podiam voltar a fazer esse esquema. Colocar uma câmera lá, né? Que a gente que não mora mais em Belo Horizonte. Alguém está perguntando aqui, ó.
Peraí, o Atos tá... Não, mas Eu não tô, era só uma sugestão eu não estou também. ouvindo. Alguém está A, escrevendo, tá vendo? uma sugestão é que eu faço a gente está fazendo muito encontro assim, de live desses aplicativos. E como é muita gente, pesa um pouco a Sim. conexão. Então é sempre interessante, por exemplo, enquanto o Adelso fala, todo mundo desativar tanto o microfone, mas a câmera também, porque aí a conexão ela fica mais leve, sabe? No momento da palestra. Aí quando abrir para as perguntas, ativa tudo de volta, assim. É só uma sugestão que aí pode melhorar um pouco. Mas muito legal a iniciativa, parabéns. Ah, bacana. Vocês ouviram, então, gente, a sugestão do Atos, né? Para que a reunião transcorra mais tranquila virtualmente, sem quedas, da maioria permanecer com áudio e vídeo desligados. Porém, eu sugiro que no início e no final vocês possam, né, ser visualizados, mesmo porque eu brinquei, mas a gente fica com saudade mesmo das carinhas, né, de refazer, para que a reunião tenha um caráter mais afetivo também, mais... Nós estamos vivendo um momento muito tenso, que é esse momento do distanciamento. Embora o distanciamento físico não tenha que ser o distanciamento energético, na prática a gente vê que acaba acontecendo um pouco, a gente fica mesmo meio desconectado. Então, valeu pela dica aí, Atos. Agora vamos ver se o Adelson, você viu a pergunta, Adelson? Adelson vai falar sobre pergunta de quem? Da Karina. Fecha o microfone, isso, o primeiro. A Karina disse que essa forma de orar que Jesus ensinou, basta a gente fazer no nosso íntimo, mesmo em voz alta. Porque em voz alta a espiritualidade... Né? O Pai Nosso, ele é um encontro íntimo da nossa personalidade com a nossa individualidade. Pode ser feita totalmente em silêncio. Lá no Livro dos Espíritos, na parte da lei da adoração, tem uma coisa fantástica, que fala assim que a elevação do pensamento a Deus, a primeira coisa que os Espíritos respondem para Kardec, a elevação do pensamento a Deus é um ato de adoração. Quer dizer, só de elevar o pensamento a Deus, você já reconhece que Ele é o Deus Pai, Criador de todas as coisas. Então, basta, se não precisa... A gente faz em voz alta quando a gente está em público, Pai Nosso, mas quando eu conversar com a minha intimidade mesmo, com o meu eu superior, minha essência divina, o Cristo interno que tem em mim, eu vou falar assim, ou meu Pai que está no céu, ou meu eu superior, ou qualquer nome que queira dar nesse sentido. Eu vou trabalhar a minha essência, certo? Perguntou, mas só o Pai Nosso ou as outras orações? Como é que a gente faz? O Pai Nosso ele pode funcionar como uma abertura. Assim, a gente faz uma abertura para conversar com a nossa essência e depois a gente coloca as outras questões. Para ser, porque, como diz o próprio Jesus, a nossa essência sabe tudo o que a gente precisa, mesmo antes que a gente peça. Por que a gente precisa pedir? Alguém pode dizer. Ah, Deus, por que eu tenho que pedir, já que sabe? Porque quando eu peço, eu autorizo. A espiritualidade superior, os espíritos elevados, nenhum deles interfere na nossa vida sem a nossa petição. Porque, como diz Jesus, o verdadeiro pastor entra pela porta das ovelhas. Os salteadores e ladrões pulam a cerca. Então, a oração do Pai Nosso é como se fosse uma introdução para a gente resolver todas as nossas outras questões, sabe?
Agora, está cortando muito, mas eu acho que melhorou, né? Não, melhorou, sim. Porque, gente, nós estamos fazendo ainda uma preliminar, né? Para a gente ver como é que a E coisa... fala para eles fazerem uma avaliação por escrito. Depois... Pode melhorar. Hoje, gente, depois, por favor, se vocês puderem fazer uma avaliação e enviar, só para a gente ir melhorando o nosso processo como um todo. E depois, quando o Vicente for fazer a parte dele, a ideia é que a gente faça o mesmo formato que a gente já tinha lá. O Vicente fala um pouco e a gente fala num outro momento, tá certo? Até a gente voltar fisicamente, que a gente não sabe quando vai se dar ainda. Ô, Adelso, você está me ouvindo? Você está ouvindo? Não. Toma aqui. Espera aí, só um minutinho antes. Pode falar. Aí eu falo com você. Oi. Oi, Adelso, se eu te perguntar, você falou de vidas paralelas, simultâneas, eu queria, não sei se foge muito do tema, se você podia falar um pouco, você acredita que a gente está vivendo ao mesmo tempo, agora simultaneamente em vidas paralelas? Seria esse o lugar? Pela física quântica, as partículas subatômicas no processo do emaranhado quântico, elas existem em N dimensões. Quando Jesus disse assim, o que ligares na terra será ligado no céu, isso é um processo de emaranhado quântico de sobreposição de partículas. Jesus não podia falar isso na época. Ninguém tinha condição de compreender isso. Hoje, por exemplo, dentro da ciência, aquele efeito borboleta significa exatamente isso. E, ao mesmo tempo, dentro de nós vivemos uma série de memórias e lembranças que acabam interferindo no nosso dia a dia, de forma mais ou menos bacana, mas é sempre uma proposta de volta ao presente para ser trabalhado. Eu até brinco, a Pitty, cantora, tem o maior futuro, que ela fala assim, memórias não são só memórias, são fantasmas que me gritam aos ouvidos coisas que eu nem quero saber. Então, a gente vive nesse emaranhado todo. Mais alguma coisa, gente? 59, tá ótimo. Está acabando o tempo, né? Gente, vamos encerrar, então? Para cumprir o nosso horário? Então, vamos elevar o nosso pensamento em prece, agradecer imensamente a Deus, que é amor, ao Pai, que é a manifestação deste amor no Verbo Divino, que nos permitiu essa existência, compreender todas essas coisas, vivenciar todas essas coisas. Agradecer por essa encarnação pontualmente no processo da transição. Que possamos compreender a nossa natureza íntima. Que possamos compreender toda a divindade de que somos portadores. Ajuda-nos, nosso Pai, a nos entendermos melhor, a compreendermos melhor a nossa essência e avançarmos com os pés firmes rumo à plenitude gloriosa que nos aguarda. Agradecemos essa nossa casa material e espiritual, este momento agora de aprendizado que estamos fazendo no processamento virtual das coisas.
agradecemos por todas as vibrações, as emanações que nós sabemos que estão chegando à Terra, advinda dos nossos mentores espirituais, dos nossos amparadores crísticos. A Terra está sendo tratada com muito carinho. E cada um de nós, a cada dia, recebemos bênção sobre bênção, acréscimo de misericórdia. Obrigado, Senhor, por tudo e que possamos continuar no nosso trabalho de levar o Teu Evangelho, mas principalmente de vivenciarmos na nossa intimidade. Que assim seja. Gente, obrigado, então.